Oi, eu sou Sara Roder, mãe de autista, terapeuta floral e ajudo mães a desenvolverem seus filhos autistas para terem mais saúde e autonomia. E o tema do vídeo hoje é para esclarecer você, mãe, por que usar florais com fórmulas prontas, dessas que você compra prontas já em drogarias, não é a melhor opção de tratamento de florais para o seu filho autista. Na verdade, esse vídeo não é sobre como fazer uma fórmula, como fazer receitas de florais prontas. Não, mas é sobre entender o porquê de não funcionar, de não fazer o efeito esperado se você optar pelo uso de fórmulas prontas. Por exemplo, você vai até uma drogaria, compra uma fórmula pronta para tratar a ansiedade do seu filho e você observa que não traz resultados ou até mesmo não causa nenhum efeito. E por que é tão importante você, mãe, saber sobre isso? Por quê? A propaganda da fórmula realmente tem uma mensagem positiva. Porém, outros fatores são importantes para serem levados em conta ao fazer o uso dos florais como um tratamento. Ou seja, não apenas usando de uma forma paliativa, ou seja, apenas um apaga-fogo, mas realmente trazendo um resultado eficaz, um resultado positivo no tratamento e desenvolvimento do seu filho autista. Mas talvez você pense assim: mas será que vale a pena eu investir tempo e dinheiro em um tratamento à base de flores, quando as medicações químicas mais fortes que o seu filho usa não estão sendo suficientes? Sim, vale muito a pena. E fica comigo aqui até o final desse vídeo que eu vou esclarecer por que é tão importante assim. Os florais são medicamentos naturais, porém, eles não são preparados através da matéria da planta, mas sim da energia da planta, ou seja, da parte vibracional da planta. E assim, os efeitos positivos dessa medicação alcançam além do físico e do mental. Eles alcançam o emocional, isto é, eles alcançam as emoções e os sentimentos. Então, por exemplo, se você for tratar a ansiedade do seu filho autista, dentro do tratamento com os florais, não existe uma fórmula pronta para tratar a ansiedade, mas sim você vai precisar saber das reais necessidades do seu filho. Por quê? Cada criança autista que estiver sofrendo de ansiedade, cada uma delas vão ter as suas características específicas que as diferenciam umas das outras. Você vai precisar entender, descobrir o que está causando aquela ansiedade no seu filho, para então poder escolher uma fórmula específica para tratar a ansiedade dele. Mas, Sara, quando eu vou nas drogarias, já tem fórmula pronta de florais escrito florais para ansiedade. Justamente isso que eu estou esclarecendo para você aqui. E tá tudo bem. Por falta de conhecimento, muitas mães buscam essas fórmulas prontas, práticas. É só pagar e levar para casa. Porém, por não ser uma fórmula específica para a necessidade do seu filho, ela não vai ser suficiente, ela não vai ser eficiente, ela não vai realmente tratar a causa, a origem da ansiedade do seu filho. Quando eu falo em ansiedade, é um exemplo. Poderia ser qualquer um outro sintoma. Então, o maior benefício de você ter toda essa informação, esse esclarecimento que eu estou te dando aqui, é que você vai ter a oportunidade de aprender a tratar realmente a causa, a origem
da ansiedade do seu filho e não apenas mascarar essa ansiedade. E os florais, eles tratam a causa, a origem dos sintomas, sejam eles quais forem, como eu acabei de explicar. Porque a origem dos sintomas normalmente estão nas emoções e nos sentimentos. Por exemplo, medos. Diversos tipos de medos podem causar ansiedade no seu filho. Insônia. Como tem sido o dia do seu filho? Lembrando que o dia reflete na noite, assim como a noite reflete no dia. Então, como foi o dia do seu filho? Como está sendo o dia a dia do seu filho? Se ele estiver passando por situações estressantes, dificuldades na escola, dificuldade de adaptação em alguma nova terapia, um novo tratamento. Enfim, isso pode refletir na noite. Então, você precisa aprender a interpretar o que está por trás do sintoma do seu filho. Quais são os sentimentos e as emoções? Insegurança, baixa autoestima, sentimento de inferioridade, medos, angústias, saudades, enfim, sentimentos e emoções em desarmonia, em desequilíbrio, causam sintomas. E no tratamento com os florais, existe cada flor específica para tratar cada um desses sentimentos e dessas emoções. E quais as vantagens de você aprender a usar e a preparar a fórmula de florais específicas para o seu filho? Por quê? Você pode, independentemente de qualquer situação, fazer a alteração da fórmula do seu filho. Fazer, por exemplo, o acréscimo de flores na fórmula, os ajustes da fórmula, sem precisar depender de farmácias. Dessa forma, você vai economizar no custo e agilizar no processo da preparação da fórmula, sem ter que ficar dias esperando a disponibilidade da farmácia para preparar a fórmula do seu filho. Mas e se você não quiser aprender a manipular a fórmula? O que acontece? Nada de ruim. Você apenas vai levar a receita até a farmácia de manipulação e pedir para que eles manipulem aquela receita para você. Mas será uma manipulação dentro do que o seu filho realmente está precisando. E não uma fórmula pronta que não vai ser específica para o tratamento e o desenvolvimento do seu filho. Então, o que vale mais? Comprar uma fórmula pronta ou pedir para fazer uma manipulação? Por exemplo, o caso de uma das minhas alunas. Antes de conhecer a oportunidade de aprender sobre os florais para tratar o seu filho autista, a minha aluna Elis, ela comprou fórmulas prontas de florais para a ansiedade do Nicolas, mas não teve um resultado eficaz. Pelo contrário, ela sentiu que ele ficou mais ansioso ainda. Por quê? Porque dentro das fórmulas prontas podem existir algumas flores que mobilizam outros sentimentos na pessoa que estiver fazendo uso. E se você não tem conhecimentos, compra uma fórmula pronta que tem alguma flor que mobiliza sentimentos que estão lá dentro de você e você nem se dava por conta disso, esses sentimentos vêm à tona. O mesmo com o seu filho, os sentimentos que estavam guardados vêm à tona e você não sabe como lidar, você não sabe nem reconhecer quais sentimentos que vieram à tona e isso traz um desconforto emocional muito grande. Então, é preciso ter conhecimentos. Tendo conhecimentos, você pode pedir para fazer a manipulação da fórmula específica para as necessidades que o seu filho está precisando. E onde eu vejo que as mães mais erram nisso? Por falta de conhecimento, elas passam nas drogarias, veem a propaganda atrativa, compram a fórmula sem saber realmente o que estão comprando. Então você deve estar pensando aí, ai Sara, mas então por onde eu devo começar? Primeiro,
Procure se informar mais sobre o que são os florais, como eles funcionam e quais flores você deveria pedir para manipular para tratar os sintomas do seu filho. E com isso, você vai entendendo melhor e alcançando mais resultados positivos no tratamento e no desenvolvimento dele. Eu, por exemplo, tenho ensinado e orientado as minhas alunas como aprenderem e como manipularem a fórmula de florais específica para tratarem os seus filhos autistas. E também para tratarem a si mesmas, toda a família, para que todos estejam em harmonia e em equilíbrio. Mas se você me perguntar, mas Sara, então quando você abre vagas para o seu curso? Fica aqui ligada que quando eu abrir as novas inscrições, você com certeza vai ficar sabendo. E de quanto em quanto tempo você, o seu filho, devem fazer o uso dos florais? Sempre. Veja só, diariamente acontecem ou pode acontecer situações que mobilizam sentimentos em nós. Sentimentos como raiva, medo, insegurança, falta de autoconfiança, baixa autoestima, tristeza, angústia, mágoas, enfim. E se você tem a oportunidade de ter essa ferramenta maravilhosa para você fazer o uso diariamente, isso vai ser maravilhoso na sua família, em todas as fases e situações que vocês passarem. Pode ser que você não tenha como evitar situações mais difíceis, mas com o uso dos florais, você vai passar por aquelas situações que você precisa passar, porém de uma forma mais leve, mais suave. O mesmo com o seu filho e com os outros membros da sua família. E também, para que vocês tenham um resultado positivo por longo tempo, é necessário frequência do uso. Os florais não fazem efeito por quantidade. Ai, Sara, eu não posso já virar um vidro de uma vez na boca? Não, você vai estar desperdiçando o conteúdo daquele vidro, daquele frasco. Mas, ao fazer o uso diariamente, com frequência, você vai estar ativando o seu organismo para que ele possa reagir, trazendo os efeitos positivos que se espera ao fazer o uso daquela fórmula. Portanto, os florais não vão trazer resultado positivo nenhum se você fizer o uso de vez em quando ou 1, 2 vezes ao dia. Mas é importante a frequência de 4 vezes ao dia, pelo menos. E por que, Sara? Por que 4 vezes ao dia? Olha só, quando você acorda pela manhã e você faz o uso da sua fórmula, é um impulso energético positivo que você dá para o seu organismo. E vai acabando amanhã, vai chegando próximo do almoço, você toma a segunda vez, é outro impulso energético. Aí vai caindo, vai chegando à tarde, vai diminuindo o efeito, você toma de novo, é outro impulso energético. E depois vai chegando a hora de dormir à noite, você toma a 4ª vez, vai trazer o efeito energético positivo e você vai dormir bem à noite até chegar o outro dia de novo. Então, 4 vezes nesses 4 períodos. Mas, Sara, como eu vou usar florais para o meu filho autista se na minha cidade onde eu moro não tem farmácia de manipulação de florais? Justamente para essas pessoas, como é o caso de várias alunas minhas, eu tenho orientação para lugares onde você pode comprar as essências matrizes, como as farmácias compram, e você pode, na sua casa mesma, aprender a fazer a manipulação e você preparar em casa com o kit os florais necessários para a sua família. E como usar os florais num momento de crise, por exemplo, crise nervosa do seu filho? Existe uma fórmula chamada Rescue Remedy. Rescue em inglês significa resgate, é o mesmo que fórmula da emergência. Essa fórmula, ela pode ser usada em qualquer situação de emergência, como esse, por exemplo, uma situação de crise nervosa do seu filho. Eu já experimentei diversas vezes com o meu filho autista. 5 minutos
e o seu filho já começa a se acalmar, ficar mais tranquilo e então você pode resolver aquela situação. Mas Sara, e existe alguma situação onde usar florais não é bom para o seu filho? Nunca. Em todas as situações são necessárias e super importantes o uso das essências florais. A situação, você talvez não tenha como mudar, talvez você não tenha como alterar. O seu filho vai precisar passar por aquela situação, como por exemplo, se adaptar com novos coleguinhas, com uma nova escola, com uma nova professora, um novo membro que chega na família, uma visita que chega inesperada, uma ida a um determinado local diferente para ele, enfim. Mas, se você fizer o uso dos florais, ele vai enfrentar aquela nova situação de uma forma mais leve, mais suave e menos prejudicial. E quais os efeitos colaterais que os florais podem trazer? Nenhum! Por quê? Como eu já disse no início do vídeo, eles não são preparados através da matéria da planta, apenas através da parte energética vibracional da planta. Dessa forma, eles atingem as emoções e os sentimentos e não causam nenhum efeito colateral. Gestantes, bebês recém-nascidos, crianças de todas as idades, idosos, podem e devem fazer o uso. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu vou deixar aqui uma dica para você. Procure pela fórmula da emergência, Rescue Remedy. Compre, tenha sempre com você essa fórmula em casa. Essa fórmula já vai ser útil, vai ajudar em diversas situações que você precisar de uso, tanto para o seu filho autista, como para você, como para sua família. Gostou? Então é isso. Finalizo esse vídeo por aqui e a gente se fala no próximo. Um beijo e até lá!